Boa noite para mais um desafio de Provérbios, capítulo 19. Esperar as pessoas entrarem. Vamos para o primeiro versículo do capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Aqui está fazendo aquela comparação, de novo, entre uma coisa e outra. É muito melhor a honestidade do que ser uma pessoa mentirosa e tola. Então, ser pobre não é bom, todo mundo sabe. Mas entre ser pobre, é melhor ser pobre e honesto do que uma pessoa mentirosa e tola, porque ela tem as consequências da mentira e da sua própria tolice. Versículo 2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Aqui ele está nos dizendo para a gente pensar racionalmente, calcular o que pode acontecer, calcular os riscos. Então, é pensar antes de agir. Por isso que eu ensino a ter frieza emocional, não se deixar levar pelos impulsos. Pensar antes de agir, para você ir no caminho certo, na direção certa. E é um conselho, uma advertência de sabedoria. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então, pensar, calcular racionalmente. Não devemos ter medo, nós devemos ter cautela, que é diferente. Versículo 3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Quantas pessoas acontecem coisas ruins na vida delas, uma doença cavada pelas próprias mãos, e ela fala que Deus é injusto, que Deus não a ama, que Deus a puniu, mas na verdade ela cavou aquilo. Então a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Às vezes a pessoa ela quebra princípios bíblicos, financeiros e cai numa dívida, fica quebrada financeiramente, ela põe a culpa em Deus. É uma pessoa que ela quebra princípios bíblicos de sabedoria, ela cai na desgraça, ela vai e coloca a culpa em Deus. Porque é muito mais fácil culpar alguém, culpar Deus, culpar outras pessoas, do que ter a autorresponsabilidade. Só que o que vai fazer a pessoa ter sabedoria, a ter conhecimento, a não cair em uma desgraça na vida, é justamente tomar essa responsabilidade para si. Eu sou o problema e eu sou a solução do meu problema. Então não seja uma pessoa falta de juízo, tenha autorresponsabilidade. Não adianta culpar Deus. Deus deixou as leis, a lei para ser seguida e as leis naturais. Tudo que a gente planta, a gente colhe, a lei da unidade. Então é um conselho para não ser uma pessoa falta de juízo, porque a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. E ela ainda põe a culpa em Deus, o Senhor. Versículo 4. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Quando a gente lê Provérbios sem nenhum viés de confirmação, com a mente aberta, deixando todas as crenças para trás, sem nenhuma emoção envolvida, só com o intuito de aprender, a gente vê que é o que é. Então, quando ele fala assim, os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem, ele não está falando que o rico é melhor que o pobre, ele não está falando que você não deve andar não deve desprezar o pobre, na verdade. Ele só está falando um fato, uma realidade.
Os ricos, eles têm muitos amigos, eles valorizam muito mais a amizade. Eles sabem que para fazer um negócio, antes do dinheiro, vem as pessoas. Então, os ricos arranjam muitos amigos, eles valorizam muito mais a amizade. O pobre, ele não valoriza tanto assim. Por isso que o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Então, se a gente lê sem nenhum viés de confirmação, sem nenhum preconceito, sem nenhuma crença, a gente vê que é um fato. Um fato é que os ricos têm muitos amigos e o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Não adianta a gente reclamar. É um fato, é o que há. Provérbios é muito prático, racional. Versículo 5. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Uma falsa testemunha é uma pessoa que quebrou um mandamento, que é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Sempre que quebramos um mandamento, tem as consequências da quebra daquele mandamento. Versículo 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Lembre que ontem eu falei que um provérbio fala assim: se você quer conversar com alguém importante, leve um presente e será fácil. Então, todo mundo quer ser amigo de quem dá presentes. Isso é uma forma, uma linguagem de amor, mas também uma forma de persuasão, de manipulação, de uma forma boa e íntegra, claro. Mas uma forma de persuasão, dar presentes. Porque todos querem ser amigos de quem dá presentes. Então, olha só. O rico, geralmente, ele já tem esse conhecimento. O pobre, ele não tem, geralmente, esse conhecimento. Que o presente é uma forma de persuasão, de conquistar a amizade da pessoa. Os ricos, eles gostam muito de dar presentes porque eles já sabem disso, já têm esse conhecimento. Então, se você quer ter muitos amigos, comece a presentear, a dar presentes. Porque todos querem ser amigos de quem dá presentes. E todos procuram agradar as pessoas importantes. No reino, tudo funciona de ponta cabeça. Uma pessoa que tem, mais lhe será dado. Uma pessoa que ela é generosa, ela progride na vida. Uma pessoa que tem a mente escassa, uma mente voltada para a pobreza, ela vai ficando cada vez mais pobre. Então, tudo funciona ao contrário. A pessoa que dá presentes, ela tem vários amigos. A pessoa que ela é importante, as pessoas elas dão muito mais importância. Isso é um conselho de sabedoria. Se você quer ter muitos amigos, comece a presentear. Se você quer que as pessoas te agradem, seja uma pessoa importante, seja uma pessoa de nome, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que tenha sabedoria. Isso é um dos benefícios de adquirir sabedoria. Todos procuram agradar as pessoas importantes e todos querem ser amigos de quem dá presentes. Esse é um conselho de sabedoria para a gente colocar em prática. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Isso é um fato, não é o que é certo, não é o que não fala o que é certo, nem o que é errado, nem o porquê, é apenas um fato. Desprezar os outros é pecado. As pessoas, elas desprezam quem elas não admiram, quem elas não respeitam, quem elas não querem ter aquele mesmo resultado. Então o pobre ele é sempre desprezado, porque as pessoas agradam as outras pessoas que são importantes. E por que o pobre ele é sempre desprezado, até pelos seus próprios irmãos? Porque quem é pobre geralmente tem uma mentalidade muito de escassez, uma mentalidade de retenção. O que eu tenho só dá para mim, não serve para os outros. Isso é de uma mentalidade, um programa mental errado. Não é porque a pessoa nasceu pobre que ela tem que ter a mentalidade de pobre. Então, por isso que muitas vezes o pobre é desprezado até pelos seus vizinhos. Porque ele não tem conhecimento, não tem sabedoria, geralmente
vibra na escassez. E as pessoas que têm um nível financeiro maior, elas gostam de presentear, porque elas sabem que isso agrada os outros. Elas se importam muito com os amigos. O que esse provérbio quer dizer é: não tenha mentalidade de pobre. Não é porque a sua conta bancária diz que você não é rico que você deve ter essa mentalidade de pobre. Porque o pobre, ele é desprezado até pelos seus próprios irmãos. Então não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Não adianta a gente reclamar, se vitimizar. O que a gente precisa é mudar a mentalidade, porque tudo começa na nossa mente, com o nosso programa mental. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Uma coisa é que a pessoa que tem a mentalidade de pobreza, porque eu já conheci pessoas que têm um poder aquisitivo, eu conheço na verdade, e têm uma mente de pobre. Então não adianta ter uma mentalidade de pobre. A mentalidade é o que gira a sua vida. Então, uma pessoa que procura ter sabedoria, ela ama a sua vida. Quem coloca todos os provérbios de Salomão, esses ensinamentos em prática, ama a sua vida. E quem age com inteligência encontra a felicidade. Esse agir com inteligência é você saber, antes de tudo, bem as pessoas. A única coisa real nesse mundo de ilusões é o amor. É o amor a Deus acima de tudo. É o amor próprio, amor pela gente, amor pela nossa vida e amor pelas pessoas. Quem age com inteligência, sabendo que tudo é por amor, encontra a felicidade. Por isso que tem um provérbio que fala: quem guarda a lei de Deus é feliz. É você agir com inteligência. No final, o que conta é a intenção. Tudo por amor traz felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Aqui ele está enfatizando novamente uma quebra de um mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o seu próximo, porque você certamente será castigado por esse pecado. E é um pecado que pode levar à morte. Certamente será condenado à morte. Versículo 10. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. Tem um ditado muito popular que fala assim: o sonho do oprimido é ser opressor. Se ele não passar por essa transformação de mentalidade, por essa reprogramação mental, ele vai ser o opressor, porque o sonho dele, ele é admirável, ele admira inconscientemente a pessoa que está lá no poder, que estava oprimindo. Por isso que Provérbios fala: não é bom que os tolos vivam no luxo, porque eles vão se encher de orgulho, eles vão mostrar o que a sua tolice tem, que ele tem no coração. E nem que os escravos governem os príncipes. Então, a pessoa vai mostrar o que ela é. Se ela é uma pessoa tola, ela vai se encher de orgulho. Então, não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. Versículo 11. A pessoa sensata controla o seu gênio. Outro conselho de sabedoria: controlar o nosso próprio gênio, controlar a nossa vontade de falar, de agir impulsivamente, de ser controlado pelas nossas emoções. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Por isso que eu falo que o perdão é libertador. Por quê? A gente pensar de uma forma fria emocionalmente, guardar mágoas dos outros, guardar rancor, guardar ódio, só faz mal pra gente mesmo, só faz mal pra gente. E a pessoa sensata, a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Porque ela entende que a falta de perdão só faz mal pra gente mesmo. A outra pessoa tá vivendo a vida dela, nem lembra mais. Provavelmente quem bate esquece, então a pessoa deve estar vivendo a vida tranquila e a pessoa que não perdoa tá lá adoecendo com doença
com doença física, emocional, espiritual, porque não liberou perdão. O perdão ele liberta, é nós mesmos. O outro está vivendo a vida dele, tem a lei da semeadura, claro, só que a falta de perdão faz mal para a gente mesmo. Então, a grandeza de uma pessoa sensata é perdoar quem a ofende e que controla o seu gênio. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. A primeira parte desses provérbios é uma advertência para cuidar muito bem da criação dos filhos, porque um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. E a segunda advertência aqui é: escolha bem, você que é homem, escolha bem a mulher com quem você vai se relacionar, com quem você vai casar. Porque se for uma mulher tola, ela vai tirar a sua paciência, ela vai destruir com o seu emocional de tanto reclamar, de tanto resmungar. E você que é mulher, um conselho para as mulheres: não fique resmungando, reclamando, porque isso desmotiva as pessoas, desmotiva o seu marido, desmotiva quem está perto de você. E isso é uma tolice, ficar resmungando e reclamando. Essa palavra reclamar significa clamar 2 vezes para que algo aconteça. Então não seja esse tipo de pessoa. Provérbios tem muita sabedoria, é uma sabedoria tão profunda que cada versículo dá pra gente refletir e se estender tanto, que você fala, tem tanta coisa que a gente pode aprender em um Provérbios. Em um provérbio de sabedoria se aprende tanta coisa. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Aqui de novo ele está enfatizando que é Deus que une as pessoas. É Deus que pode dar uma bênção de um casamento com uma pessoa sensata, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Então só Deus pode dar uma esposa sensata. Então essa crença que é self-service, que a pessoa, você pode escolher quem você quiser, que Deus vai abençoar. Essa crença, ela é mentirosa, ela é enganadora, é uma crença errada que foi instalada na mente das pessoas para as pessoas não buscarem a bênção de Deus, não buscarem o direcionamento de Deus, porque só Deus pode dar uma esposa sensata, e se Deus dá uma esposa sensata é porque Deus vai dar para um homem sensato. Então, busque o direcionamento, busque a bênção, busque o sim de Deus, como eu falei ontem. O sim de Deus é a paz. Quando existe paz em um relacionamento, em conhecimento, conhecer a pessoa, esse é um sinal claro de Deus. Quando tem confusão, quando você não sabe por que não dá certo, fala, meu Deus, parece que é confusão, é briga, é desentendimento, é uma palavra que você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Quando existe confusão, não tem paz, ou quando o seu coração está aflito com ansiedade, isso é um sinal vermelho de que Deus não abençoou, que Deus não direcionou, que Deus não ordenou. Então, só Deus pode dar uma esposa sensata, só Deus pode direcionar, abençoar um relacionamento. Não é porque você escolheu que Deus vai aceitar, que Deus vai abençoar. Então, é se colocar debaixo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e é muito melhor do que a nossa. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Outro conselho de sabedoria. A preguiça faz a pessoa cair na pobreza, ficar cada vez mais pobre. E a preguiça, como eu já falei anteriormente em outras lives de provérbios, a preguiça ela não é somente de trabalhar, porque o provérbio fala assim, somente um tolo cruzaria os braços e morreria de fome. Então a preguiça não é só de trabalhar, a preguiça é de pensar, a preguiça é de
abrir algum negócio, algum projeto, é de empreender, é de ter uma iniciativa, de fazer algo além do que você já iria fazer para pagar as contas. Então essa preguiça de fazer o extra, o mais, o além, é que deixa a pessoa cada vez mais pobre. E quem gosta muito de dormir, quem gosta muito dos prazeres, ele falou dorminhoco porque ele deu uma especificidade de dormir. Mas quem gosta muito dos prazeres passará necessidade, então acabará passando fome. Uma pessoa que ela não tem iniciativa para nada, só faz aquilo que ela já ia fazer mesmo, não tem iniciativa, uma pessoa que só vive em busca dos prazeres, uma pessoa que acabará passando fome e passa necessidades. Então, um conselho de sabedoria é vencer a preguiça, vencer o desânimo, vencer essa falta de energia, porque quanto menos energia a gente gasta, menos energia a gente tem. Tem uma live minha aqui ensinando como acabar com a preguiça e o desânimo. Depois vocês procuram, tá no meu Instagram e no meu canal do YouTube também. Por quê? Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem ama os prazeres passará necessidade. Um conselho de sabedoria para a pessoa ficar rica, para a pessoa ter uma vida confortável é vencer a preguiça. Fazer aquilo além do que você iria fazer. Fazer esse esforço extra. Tá até no livro de Napoleão Hill, como chama o livro? Acho que é A Ciência de Ficar Rico, se eu não me engano. Não, é um dos livros dele que ensina como enriquecer. Eu li todos os livros dele e o livro dele de ensinar a ficar rico, um dos ensinamentos é fazer com esforço extra. Traduzindo para provérbios é vencer a preguiça. Fazer além do que você já iria fazer. Tomar a iniciativa. Fazer além do que você é pago para fazer. Fazer além do que você já iria fazer normalmente, além do seu trabalho. Fazer um esforço extra, ter uma iniciativa. Porque esse é um princípio de riqueza, de você começar a prosperar na vida. Então, quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. A lei de Deus ela se resume em 2 mandamentos. Os 10 mandamentos se resumem em 2. E se Jesus fosse resumir, ele resumiria em uma palavra que é o amor. Então, sempre que a gente deixa de amar, seja amar a Deus acima de tudo, seja ter amor próprio ou amor pelas pessoas, a gente sempre tem consequências dos nossos atos. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Quem deixa de amar, quem não coloca os ensinamentos da lei em prática, está desprezando os ensinamentos de Deus. E a pessoa acaba morrendo mais cedo por conta das consequências dos seus próprios atos. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Outro conselho de sabedoria para ficar rico é ser bondoso com os pobres, porque Deus nos dá muito, muito mais. Esse é um conselho para todas as pessoas, não é porque você não tem tantos recursos que você não deve ajudar. Isso é para todo mundo, isso é para mim, isso é para você. Porque ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. E Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. É um conselho para os pais para os filhos. Deve corrigir a criança, mas também não deve ficar matar a criança de pancada, não deve ficar agredindo a criança, deve corrigir. Versículo 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Esse é um conselho de sabedoria para você agir friamente. Imagina uma pessoa que você ama tendo consequências dos seus atos, e você vai lá e tenta ajudar essa pessoa para ela não ter as consequências dos erros dela.
O problema de fazer isso é que se você ajudou uma vez, você vai ajudar de novo, de novo, de novo, e a pessoa não vai aprender. Então, um conselho de sabedoria, um ato de amor que você vai fazer para as pessoas que você ama é deixar que elas sofram as consequências disso, para ela aprender com os erros dela, para ela não cair cada vez mais numa coisa pior. Então, deixe que as pessoas de mau gênio sofram as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Olha, sabedoria pura esse provérbios. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Ouça os conselhos e coloque em prática. Assim, um dia você será sábio. É pegar o conselho, o conhecimento, colocar em prática e assim um dia você será sábio. Que vem a semeadura, vem a lei da semeadura que você vai colher a sabedoria. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. No final, Deus está no controle de tudo. A gente pensa que a gente pode controlar a vida, tudo que acontece, que a gente tenta se controlar, mas a gente não controla. Mas é Deus quem controla tudo. Quem decide no final é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. Então, todo mundo espera fidelidade. Até as pessoas mais desonestas, quando elas vão se relacionar com os outros, o que ela espera do outro é fidelidade, que ela seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. É aquela comparação, provérbios que Salomão sempre faz. Ser pobre não é bom, mas entre ser pobre e mentiroso, ainda é melhor ser pobre. Porque a mentira, ela traz maldição e desgraça para a vida da pessoa. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Parece uma contradição quando na Bíblia fala: não tenham medo de nada, não fiquem aflitos, nem tenham medo. Mas como assim, se eu não posso ter medo de nada, eu tenho que temer a Deus? E sim, a única coisa, o único ser que você deve temer é a Deus. Porque quando você teme a Deus, você faz a vontade dele. O amor, ele vem junto com o temor. Quando a gente sabe que Deus é amor, mas ele também é um fogo consumidor. Ele pode tanto te exaltar, te colocar lá em cima, como ele pode te humilhar, te fazer... Ele pode acabar com a sua vida, literalmente. Então, quem tem o Senhor, quem se coloca debaixo da vontade dele, e Deus é tão bom que quem tem o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Porque você está fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o único que você deve temer nessa vida é a Deus. Não tema mais nada, porque Deus está no controle de tudo. Tanto que o Provérbios fala assim: é perigoso ter medo dos outros. O único que você deve temer é a Deus. E Deus, se você temer a Deus, você terá uma vida longa, feliz e tranquila. Outro princípio sobre uma das coisas que deixa a pessoa pobre. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Tem gente que a preguiça dela é o ápice da preguiça. A pessoa não conseguir, tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados, para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. A pessoa simples, ela vai olhar para aquela pessoa orgulhosa que foi castigada e falar assim: olha, não é bom ser orgulhoso não. Deixa eu ser uma pessoa humilde que eu ganho muito mais. Então, orgulhosos, eles devem ser castigados. A gente não deve passar pano, não deve tentar ajudar uma pessoa orgulhosa. Deixe que ela sofra as consequências disso, para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Uma pessoa que tem sabedoria, quando ela é corrigida, seja por Deus, ou seja pelas pessoas, ela aprende naquilo. Ela fala assim: nossa, eu aprendi. Isso é uma correção muito boa para mim. Toda vez que a gente pensar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você pensar: tudo é bom para mim, até a correção. Deus é bom até na hora de corrigir. É Ele que fere, Ele mesmo que faz o curativo.
Lírio José. Olá, Lírio, boa noite. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. É um quebra de um mandamento, honrar pai e mãe. E é uma pessoa que não tem vergonha e não presta e não tem caráter. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Esse desafio de provérbios, quando eu comecei, foi lá em 2020, se eu não me engano. 20 ou 21. Acredito que foi 2020. E o desafio de provérbios era 2 anos. Para ler todos os dias, ler e colocar em prática, para adquirir sabedoria. E eu falei, vou ler por 2 anos. Só que lendo provérbios, eu descobri que eu não poderia parar de ler provérbios. Porque se eu parar de ler provérbios, eu logo esqueceria os conselhos de sabedoria. Então eu falei, eu vou ler provérbios o resto da minha vida. E isso foi tão bom, porque eu peguei esse conselho de sabedoria e coloquei ele em prática. E foi tão bom para mim, porque eu leio provérbios há 5 anos, mais ou menos, uns 4 anos e pouco, 5 anos. Eu sei que 4 anos, certeza, tem. E cada dia que eu leio, eu descubro uma coisa diferente. Cada dia que eu leio, parece que meus olhos se abrem. Eu li isso todos os dias, já leio há tanto tempo e eu não conseguia ver isso. Então, tem coisas que você só vai aprender, só vai ter sabedoria quando aquilo lê, até internalizar dentro de você. Você não vai aprender de primeira, vai demorar. Então, se você parar de aprender, você logo esquecerá aquilo que sabe. Então, um conselho de sabedoria que eu peguei para mim e que você também deve colocar em prática é leia provérbios todos os dias. É diário, eu acordo e já leio provérbios. Que conselho de sabedoria para você colocar em prática, e quem tem sabedoria tem uma vida mais tranquila, mais confortável, tem princípios bíblicos de dinheiro, princípios bíblicos nos relacionamentos, então você só tem a ganhar com a sabedoria. A testemunha, versículo 28. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Lembrando que essa maldade que a Bíblia relata, a maldade ela é a transgressão da lei, é o pecado. Então, tudo quanto é forma de maldade é quando a gente deixa de amar o outro, quando a gente quebra um princípio bíblico. Então, essa maldade nem sempre é a que a gente entende como maldade vista pela sociedade. Então, os maus, eles têm fome de fazer o mal. O mal está sempre querendo fazer mal para as pessoas, deixando de amar a Deus. Elas até mesmo fazem mal para si mesmo, porque os maus, eles têm fome de fazer o mal. E o mal é a transgressão da lei, é deixar de amar. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Tem outro provérbio que fala assim: chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Então, desprezar os outros é pecado. E por que é pecado? Porque você deixa de amar o próximo. Isso é maldade. Então, mais cedo ou mais tarde, quem faz mal para o outro será julgado. Tanto aqui nessa terra, tem a lei da semeadura que a gente planta, a gente colhe aqui mesmo na terra, ou no julgamento final, que quem faz mal para o outro, quem zomba do outro, quem despreza o próximo vai ser julgado. E quem não tem juízo, perceba que não é uma pessoa maldosa diretamente, é uma pessoa que não tem juízo, que não tem conhecimento, que não busca adquirir conhecimento, uma pessoa tola, uma pessoa que não tem sabedoria. Quem não tem juízo será castigado. E isso é muito bom, porque o castigo, eles curam a maldade da gente, melhora o nosso caráter. Imagina se as pessoas que não tivessem juízo não fossem castigadas por isso. Elas iam morrer antes do tempo. É como você está ensinando a uma criança o que é certo e o que é errado. Se não houvesse castigo, a criança não iria saber o que era certo e o que era errado.
Então, as pessoas que não têm juízo, elas serão castigadas. Amanhã teremos o Provérbios, capítulo 20. Então, eu espero todos vocês e tenham uma boa noite.